Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí com a pandemia? Todo mundo em casa, se livrando desse mal? Bom, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essas questões aí políticas, né? Que tanto são discutidas aí sobre essa coisa do capitalismo versus comunismo no Brasil. E eu gostaria de falar sobre isso porque eu não compreendo o porquê tanta gente fala de comunismo no Brasil se sequer sabe o que significa comunismo. E principalmente, sequer sabe se houve comunismo no Brasil. Nós não tivemos nunca, em nenhum momento da nossa história, uma ameaça comunista no Brasil. O máximo que aconteceu foram alguns lampejos, né? Algumas micro-revoluções de natureza proletária, mas não diretamente de natureza comunista. O comunismo é muito mais complexo do que aquilo que se estabeleceu, do que se entende sobre ele, principalmente aqui no Brasil. Isso é completamente compreensível devido à nossa ignorância intelectual. Nós lemos pouco, nos informamos pouco, e tudo aquilo que nós sabemos sobre a política e sobre a economia e sobre ideologia no Brasil vem dos aspectos de achismos, né? Fulano te disse alguma coisa, outro fulano te disse outra, e assim a gente vai construindo as nossas ideias de maneira equivocada e nos opondo ou nos aliando, né, a determinados pensamentos, né, e que na verdade nada tem a ver com a realidade que a gente vive. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês, apesar de eu não ser historiador, eu sou físico, todo mundo sabe disso, né? Como é que essa coisa, essa guerra ideológica, capitalismo, comunismo, surgiu no Brasil, né? Para a gente entender isso, vamos dar uma pincelada assim bem de leve no que nós chamamos de Guerra Fria, né? Nós sabemos que no início do século XX aconteceu, né, uma hecatombe mundial, que a gente chama, teve a Primeira Guerra Mundial e teve a Segunda Guerra Mundial. E foi a partir da Segunda Guerra Mundial, quando ela acabou lá com aquela bomba que jogaram lá no Japão, né? Hiroshima, Nagasaki, os americanos, como sempre, né? Acabando aí duas cidades, matando milhares de pessoas, né? Então foi com o fim dessa guerra que se iniciou um processo de divisão mundial entre duas ideologias políticas, né? Político-econômicas, que foram o capitalismo, liderado pelos americanos, né? Que vislumbravam uma liberdade maior para o capital, né? E o socialismo, liderado pelos soviéticos, na época não era a Rússia, era a União Soviética, porque ali na Europa Oriental existiam vários países alinhados, né, ao bloco, cujos soviéticos eram os russos, né, que hoje são russos, eram os líderes, né? Então nós tivemos aí essa divisão de ideologia. Então, de um lado, o socialismo, liderado pelos russos, e do outro lado, o capitalismo. Nada mais normal do que esses dois blocos, liderados por americanos e soviéticos, quererem persuadir outros países a tomarem uma posição dentro daquele contexto, dentro do processo de Guerra Fria, né? Que era aquela tensão que havia durante todo o tempo, onde os dois países que possuíam armas nucleares, né, estavam a todo tempo um ameaçando o outro, esperando para ver quem era o primeiro a jogar a bomba na cabeça do outro. Enfim, esse processo vai gerar uma tensão mundial e os países vão ter que tomar partido. Ou você vai se associar ao comunismo, ou você vai se associar ao tal do capitalismo. Tá certo? A maioria dos países preferiu o capitalismo. Nós tivemos aí países potências, por exemplo, a própria União Soviética e a China, né, como os países que tiveram sucesso com essa ideologia comunista.
Tiveram outros países que foram, de certa maneira, usados por essas potências, por exemplo, Cuba, Venezuela, né, que apesar de receberem alcunha de comunistas, né, não tiveram a mesma sorte ou o mesmo sucesso que esses países. E por que não tiveram? Porque sofreram embargo. Eram países pobres, né, sem nenhuma capacidade bélica, sem nenhuma capacidade econômica, né, ali próximos demais a um reduto capitalista dominado pelos americanos e que, portanto, foram embargados, né, completamente dominados por esse tipo de economia, pelo capitalismo. Muito embora recebessem ajuda dos socialistas, né, mas o que eles recebiam de lá era insuficiente para manter a economia pujante. Enfim, onde é que nós entramos nisso? Nós entramos na nossa ignorância, né? Lá em 1961 vai começar a nossa história, essa coisa de comunismo versus capitalismo. Como é que começa? Em 1961 nós tínhamos um presidente chamado Jânio Quadros, né? Você já deve ter ouvido falar desse cara, aquele do óculosinho, né? E o Jânio Quadros, apesar de tudo, né, ele não era de esquerda. Olha só que interessante. Jânio Quadros nunca foi de esquerda. Jânio Quadros era de centro-direita, né, apoiado pela UDN, que chamava-se União Democrática Nacional e que era apoiada pelos americanos, né? Então, Jânio Quadros ele tinha um alinhamento com o capitalismo. Mas aí o que acontece? O Jânio Quadros cometeu a besteira, né, de fazer uma condecoração a quem? Ao líder da Revolução Cubana, o tal do Che Guevara, né? E aí o Che Guevara foi condecorado pelo Jânio Quadros e isso não soou bem, né, para alguns conservadores brasileiros, especificamente para os americanos que mandavam no Brasil, né? E aí criou-se uma tensão, algumas medidas que ele tomou meio ridículas, tipo proibir briga de galo, essas besteiras que Bolsonaro faz aí, né? Proibir usar cinto de segurança, por exemplo, era o que ele fazia lá. Então, o Jânio Quadros era um Bolsonaro mais intelectualizado, digamos assim, mais de direita. Ele não era de esquerda, né? E aí o que acontece? Os Estados Unidos não ficaram satisfeitos com o Jânio Quadros e começaram a criar uma certa tensão entre eles, os americanos e os brasileiros, né? O Carlos Lacerda, que era um jornalista muito conhecido no Brasil, resolveu dar uma alfinetada final no Jânio Quadros, dizendo que ele estava preparando um golpe militar de natureza comunista. Um golpe militar de natureza comunista. Como? Se ele era de direita. O cara só fez lá a condecoração lá de um sujeito que era socialista, muito mais para manter a aproximação econômica com aquela ilha que a gente chama de Cuba, do que propriamente para se tornar um comunista, né? O que o cara fez? Se invocou e renunciou, né? Acontece que com a renúncia do Jânio Quadros em 1961, quem deveria assumir a presidência era o vice-presidente, né? Que a gente conhece como Jango, né? Que é João Goulart. Então o João Goulart estava na China, um país o quê? Comunista, né? Estava lá, não estava na China querendo tornar o Brasil comunista, estava na China procurando fazer negócios, construir uma aliança econômica com os chineses, não com o comunismo. Porque, afinal de contas, os chineses eram ricos, né? Tinham dinheiro para investir no Brasil, como tem até hoje, né? E isso ficou pior. Por quê? Porque se o cara que era presidente, né, estava sendo acusado de comunista, imagina o vice-presidente que, tempos passados, antes de ser vice-presidente, né, tinha sido ministro da Economia. E um dos feitos dele, do ministro da Economia, foi aumentar o salário do trabalhador, né, em 1000%. O que é que significa isso? Significa dizer que o camarada que passava o mês todinho para comprar 1 quilo de carne, agora comprava 1 quilo de carne trabalhando um dia, né? Bom, aí isso ficou pesado, né, para os empresários, né, para
a classe elitista, né, para os grupos dominantes do país. Né? Um trabalhador agora ganhando muito a ponto de poder comprar um quilo de carne por dia, não está certo isso. Mas eles engoliram no seco. Né? O Jango era um cara muito alinhado às questões trabalhistas, aos sindicatos, né? Era um homem assim, tipo Lula, né? Mais intelectualizado, mas um homem tipo Lula. E o que acontece? Acontece que aquilo ali o catapultou para que ele fosse candidato a vice-presidente do país e ganhando o pleito com o Jânio Quadros. O que acontece depois, amigos, é que com a renúncia do Jânio Quadros, o Jango ele vai assumir a presidência da República, né? Convocado ele a voltar para o Brasil, ele volta para o Brasil. Existe uma tentativa de impedir que ele assuma o governo. Inclusive o país torna-se por algum tempo parlamentarista. Né? Aí há um plebiscito e volta novamente a ser presidencialista. Né? E o Jango começa o seu governo, que vai de 1961 até 1963. Ou seja, ele governa o país 2 anos. E por que ele não governou mais tempo? Porque ele desagradou as elites, porque ele desagradou a classe conservadora do Brasil. Quem é a classe conservadora do Brasil hoje, irmãos? São os evangélicos, por exemplo, né? São os grandes industriários, os grandes Luciano Hang da vida, né? Então esses caras, eles representam aquela classe dominante do passado, lá de 1960, tá certo? E aí, a partir do momento que o Jango vai assumir o poder, ele vai propor as reformas de base. E quais são os 2 pontos principais que vão mexer com a economia brasileira? E que vão fazer com que ele leve o chute no traseiro, né? Primeiro, ele vai construir uma ideia de que é preciso que todo o recurso, que toda a riqueza produzida no Brasil por empresas estrangeiras, precisa ficar aqui no Brasil pelo menos 90%. Né? Porque os caras vinham para o Brasil, usavam a nossa mão de obra, né? Extraíam a nossa riqueza e levavam lá para os americanos desfrutarem caviar. Agora não, agora é assim, você vai produzir no Brasil, você é de fora? Você é de fora. Mas você vai ter que deixar 90% do que é produzido no Brasil aqui no Brasil. Leve 10% lá para sua casa e faça o que você quiser com ele lá no seu país. Né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi aquele ponto que mexeu diretamente com os conservadores brasileiros, os ruralistas, a reforma agrária. A reforma agrária não é um pensamento lulista, não é uma coisa nova. A reforma agrária já é uma coisa desde a época anti-regime militar, né? Inclusive, muitos militares eram ruralistas. Então, o que acontece? Ele vai propor uma reforma agrária, ou seja, redistribuição de terra, redistribuição mais igualitária de riquezas, né? Terra é riqueza, obviamente. Aumentar a produtividade, porque havia muita terra ociosa, né? E ele acreditava que, havendo uma redistribuição dessas terras, as pessoas que não tinham terra poderiam produzir mais no Brasil. Pai, aí mexeu com a fogueira, né, irmão? Primeiro mexeu com os americanos, que já não gostaram dessa coisa de deixar 90% da riqueza aqui no país da gente, né? E agora mexeu com quem? Mexeu com os conservadores brasileiros, que iriam ter que abrir mão de suas terras em detrimento do trabalhador. Aí isso aí foi a gota d'água, né? Chamaram o homem de comunista, né? Exigiram a renúncia do cara. O cara não renunciou e o que acontece? Aí vai haver aí um alinhamento entre as forças conservadoras, políticas conservadoras do Brasil e os militares. E qual é o pretexto? Derrubar o presidente, porque segundo eles, o presidente era comunista. Comunista. Entendeu de onde é que veio o comunismo? De lugar nenhum, porque ele nunca foi comunista. Né? Ele nunca foi sequer socialista, nem ele, nem Jânio Quadros. Né? O que estava acontecendo, na verdade, era uma perturbação social no Brasil. Não se admitia, né? Como não se admite até hoje,
que haja uma redistribuição ou que haja uma distribuição mais igualitária de riquezas. E esse pensamento é um pensamento socialista. Quando você ouvir alguém dizendo assim, ei, vamos dividir esse computador nós dois, é porque o cara tem um pensamento socialista. Tá entendendo? Quando o cara disser assim, rapaz, eu tô com R$ 1.000 no bolso, não tô precisando desses 1.000, eu vou te dar 200, que eu só preciso de 800. O pensamento é socialista. Né? E tem muita gente que não gosta disso. Os conservadores não gostam disso. Ninguém gosta de dividir, pelo menos esses conservadores não gostam de dividir riqueza com ninguém. Então isso incomodou tanto a classe conservadora do Brasil como incomodou os americanos. E aí o que acontece? Vai se criar uma aliança, né? Chamaram de Cone Sul, né? Onde havia um objetivo claro de militarizar esses países, tornar esses países, dando a esses países um alinhamento de direita militar, né? Entre aspas, né? Ou golpes militares, né? E esses militares, obviamente, iriam assumir o poder, conservando o direito da direita governar esses países. Aí você vai ter, por exemplo, no Brasil, o próprio golpe de 64, que nós podemos falar depois sobre isso. Os próprios militares assumiram o poder, declarando vários atos institucionais, aí 1, aí 2, aí 3, aí 4 e aí 5, né? E, por exemplo, no Chile, né, com o Pinochet, que Bolsonaro tanto exalta, na Argentina, né? Enfim, foi um período extremamente difícil porque houve censura militar. As pessoas não tinham liberdade, porque o pensamento dos militares é: se você não está com a gente, você é comunista. Se você não está com a gente, você é socialista. E socialista é crime. Ser socialista é crime contra a pátria nacional. O pensamento dos caras é esse. Aí você pega um monte de ignorante, como no Brasil, que tem muitos, que não estudam, né? Os bichinhos não gostam de estudar. Né? Quando oferece um livro para uma pessoa dessa, parece que o livro é igual aquela injeção de Besotacil. Né? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, sai correndo. A ignorância constrói gente dessa natureza. Pessoas como essas agora que estão governando o país e acham que estão certo. Né? Pessoas como essas que dizem que a Terra é plana. Né? Pessoas como essas que dizem que a cloroquina vai salvar você da morte contra o coronavírus. Né? Pessoas como essas que eu ouvi agora na internet, um colega meu aqui que é professor, né? Não ele, a esposa dele, né? Dizendo que vitamina D não é não é bom, né? Não é uma substância boa para nos livrar do coronavírus. Falta essas pessoas o quê? Conhecimento, inteligência, bom senso, juízo, capacidade de pensar. E é por isso que eu vim aqui falar sobre essas questões, mesmo não sendo historiador, né? Eu sou físico, eu entendo de átomos, moléculas, né? Eu entendo de Big Bang, eu entendo de energia interna, energia externa, eu entendo de mecânica quântica, eu entendo de mecânica newtoniana, eu entendo de relatividade, mas eu também posso entender de história, compreender as minhas origens e entender porque existem tantos imbecis falando que não sabe. Tá certo? Então quem quiser me ouvir, estou aqui à disposição para falar para vocês sobre esses assuntos. Se não quiser me ouvir, procure ler um bom livro que fala sobre a história brasileira, sobre o regime militar que começou em 64, que fala sobre o regime, o início da República Brasileira, ou que fala sobre a monarquia brasileira, né? Ou que fala sobre a atual política brasileira, né? O que é que a esquerda faz e o que é que a direita faz no Brasil. Procure entender um pouquinho sobre a Revolução Francesa, por que aconteceu aquilo, tá? Aí você vem aqui discutir com argumento, falar alguma coisa que realmente funcione. Você vai para a internet com achismo, como eu ouvi um colega aqui, um rapaz aqui, que foi inclusive aluno meu, falar que nazismo e comunismo são irmãos, pelo amor de Deus. O cara nunca leu um livro na vida dele, foi? Eu fico até com vergonha de ter sido professor de uma pessoa dessa. Tá bom? Então vamos procurar nos informar, né? Desenvolver senso crítico, ideia, né? E não ficar ouvindo aquilo
que não nos é importante, que não é legal para a gente. Ouvindo alguém que não tem capacidade de nos informar nada. Você quer ouvir alguma coisa de importante? Escute alguém que possa lhe ajudar intelectualmente. Tá certo? Então um abraço, boa sorte, fique com Deus.